Olá pessoal, bem-vindos ao podcast Braf. Hoje eu estou aqui com o César e a gente vai conseguir compartilhar um pouquinho da história dele. Eu vou deixar que ele comente um pouquinho qual as experiências dele, o que ele tem para repassar para vocês. Mais uma dinâmica de bate-papo, de conversa mesmo. E por favor, César, pode se apresentar. Bom dia, meu nome é César Evandro Bouvier. Hoje estou fazendo 53 anos. Pô, parabéns, César. Parabéns, Obrigado. parabéns. Vamos, vem cantar parabéns aí, vamos deixar gravado. Então, assim, desde os 12 anos eu vejo algumas coisas diferentes. Então a gente se acha um pouco diferente, né? Sim. Eu moro desde 7 anos aqui em Florianópolis. Os 12 comecei a ver umas coisas diferentes e às vezes tu te afasta dos outros, né? Eu sempre gostei da natureza. Vim do interior, andava caçando passarinho no mato. Antes de vir para Florianópolis, Eu você sou de era- Água de Chapecó. Chapecó? O interior de Santa Sim. Catarina. E aí vim pra cá e sempre gostei do mato, até os 14 anos fiquei no mato, mas eu vi umas coisas estranhas no mato assim, parecia uma pessoa, mas só em folha, e daí não ligava para isso, né? Não me afetava. E aí foi cada vez que o cara vai aumentando de idade, vai começando a perceber algumas coisas diferentes, via algumas coisas diferentes. E escutava que próximo à rua onde morava tinha, eles diziam que era mula sem cabeça, né? Eu ficava rindo. Mas eu ia quase toda noite lá procurar. Sim. E eu esqueci, certo momento esqueci, começa a trabalhar. 19 anos eu fazia um estágio de madrugada e voltei de madrugada e fui passar numa rua, casa da minha mãe e dos meus pais, eu tinha que passar nessa rua sempre, era no inverno, e apareceu alguém que eu não conhecia, maior do que eu, era difícil. E assim, o cara novo fica meio enfesado com as coisas que aparecem assim, eu fui na reta do cara assim, não vou sair da frente dele, vou bater com o peito nele. Vou enfrentar. E a hora que eu cheguei na frente, ele simplesmente passou por mim. Caramba. E eu gelou o corpo, eu olhei para trás, ele continuou andando, eu saí correndo até a casa dos meus pais. E quando você visualizava, assim, esses seres... Essa foi a primeira vez que eu visualizei uma pessoa Sim, como se fosse normal. sim. Parecia de carne e osso, de roupa, tudo, mas só que era uma figura que certamente era outra dimensão que ela acessou aquela ali, passou por mim, eu saí correndo e na mesma semana eu estava no kardecismo. Sim, mas na época que você ia na mata, assim, visualizava seres ou Mas não, eu algo não do ligava, gênero? porque assim, Sim. nesse momento eu não ligava, eu Você achava que era natural. comentava com alguém Não. sobre essas visualizações ou era algo mais interno, Não, seu, que não, você eu guardava? comentava algumas coisas, mas o pessoal dizia que era meio maluco, então... Era só você que visualizava Era. isso, mas ninguém. Eu e um amigo meu até, mas ele Aham. faleceu bem cedo também. Sim, E aí eu fui acostumando, aí quando eu fui pro espiritismo, kardecismo, aí disseram que era abertura da terceira visão, terceiro olho. E aí no kardecismo eu não me adaptei direito, porque assim, eu queria dar passe, só que o passe que eu dava era diferente. sim. A gente botava a mão e fazia barulho. Saía barulho de mim. Você pode explicar para o pessoal o que seria a abertura do terceiro olho? É ter acesso a outras dimensões, Uhum. né? E esse acesso a outras dimensões eu fui começar a entender bem só em 2014. Sim, Passei pelo kardecismo, passei pela linha cruzada o e... que seria a linha cruzada? Linha cruzada é como se fosse um kardecismo com entidade de Umbanda, né? Lá era uma clínica de desobsessão espiritual que não existe mais hoje. Existe até uma muito parecida nos ingleses. Mas quando tu vai evoluindo, tu não consegue regredir, voltar a estudar o kardecismo, isso e aquilo. Então, fui até a Umbanda, mas assim, eu não me encontrei. Nem no kardecismo, nem na linha cruzada, nem na Umbanda. Eu prefiro fazer as minhas coisas sozinho. Então, eu moro muito perto do mar, às vezes eu estou na praia, descarregando ou trocando energia. Vou na mata também, que eu moro em Sambaqui, eu moro a 40 metros da praia, então às vezes eu vou na praia, às vezes eu vou na mata, fico nas pedras, fico na natureza. E então assim, ó, em 2014 eu entrei num projeto do governo federal para me dar assistência técnica rural de produção orgânica, lá eu me encontrei. Lá eu estava dando assessoria para uma família, a família começou a reclamar sobre espiritualidade e eu, como se fosse incorporar, né, acesso, como se fosse acessar uma dimensão, eu limpei a esposa, o cara quando foi limpar ele saiu correndo porque ele viu alguma coisa
não uma coisa O física. que seria limpar? Limpar, a gente fazer uma limpeza energética nas pessoas. E como que você faz esse processo de limpeza energética? Eu tenho que tocar nas pessoas, né? Por isso que eu digo, o kardecismo não fez parte de mim, por isso eu toco nas pessoas, eu limpo da cabeça até os pés, né? Toco na cabeça, nas costas e nas partes das pernas atrás, na frente, peito, aqui, nessa parte de cima e nas pernas. Para limpar, por que eu faço isso? Vamos tentar entender. Os terapeutas que não conhecem nada de espiritualidade, não espiritismo, não religião, tá, pessoal? Espiritualidade é o seguinte: tu trabalha com espiritualidade sem dogma, sem informações das religiões. Então, tu trabalha livre. E eu faço essa limpeza por quê? Quando tem pessoas que têm alguma companhia, uma ou duas ou três ou quatro, às vezes tu vai fazer essa limpeza, ou tu vai fazer uma troca de energia. Quando tu bota a mão na pessoa, antes de tocar a mão na pessoa, tem que pedir licença. Primeiro quando tu entra na casa ou no terreno, e depois o que está com a pessoa. Pode ser que tenha alguma espiritualidade, eu tenho um encosto, alguma coisa assim, uma roupagem, né? Eu faço isso por quê? Porque quando eu estava no interior, às vezes eu ia fazer e não me tocava, que eu tinha que pedir permissão para entrar e permissão para tocar na pessoa. E eu tenho 110 quilos, então às vezes tu botar a mão numa pessoa deitada, doente, tu bota a mão nas costas e isso te joga para trás, te joga uns 2, 3 metros, é uma coisa incrível. Então, isso tu tem que aprender a fazer. Pedir licença quando tu entra na propriedade, dentro da casa, não licença só para a pessoa que está ali, para a espiritualidade que está ali, as roupagens que estão ali. E aí eu fui aprendendo na pancada, porque a gente leva muita pancada, né? Até aprender as coisas. Então, nesses outros grupos que eu faço os cursos de hipnose, eu falo, pessoal, vocês têm que aprender a trabalhar com isso. Imagina tu tá fazendo uma indução hipnótica numa pessoa, tu toca na pessoa com uma indução às vezes, e essa pessoa assume outra identidade. E essa identidade às vezes ela vem dando pancada em ti, dando porrada mesmo. E essa questão tu tem que estar preparado. Quem não tem essa ferramenta vai fazer o quê? Ou, por exemplo, não vem uma entidade ou não vem uma roupagem te bater, mas a pessoa começa a ter uma convulsão, uma crise, né? O que tu vai fazer? Isso é complicado. Isso só pega com o tempo. Com certeza, essa preparação você gerou com base nas experiências mesmo. Muita experiência empírica minha. Sim. E a partir do ano passado, que eu fui trabalhar no interior de novo, instalar uma área de produção de cogumelo, para sair um pouco desse foco de espiritualidade. Eu queria me livrar um pouco. E fui para o interior de Camboriú, não Barão de Camboriú, Camboriú mesmo, e lá surtiu mais efeito ainda. Sim. Aí eu comecei a fazer bioenergia, curso para psicologia e psicanálise, para começar a ter ferramenta, porque eu quero entrar nessa área. Então eu atuo hoje em dia muito pouco, porque a gente tem que ter renda também, então tem meu outro serviço. E quando eu tenho tempo, eu estou estudando, quando não estou muito cansado, né? Mas, por exemplo, eu faço elétrica também, então às vezes eu estou na casa de uma pessoa, eu começo a sentir mal. Por causa da energia ali do ambiente. Não, eu começo a sentir mal, então, por exemplo, se a energia, eu sinto energia que arrepia. Uhum. Mas se eu sentir uma dor de cabeça, a dor nas costas, no pulmão, ou em algum lugar do corpo, eu sei que não sou eu. Eu sei que é uma pessoa da família que está acontecendo isso. Aí eu peço licença, converso. Eu disse, fulano de tal está com problema. Eu posso tentar ajudar, eu posso tentar tirar essa energia que está dando esse problema na pessoa. E como você denomina essa habilidade que você tem? Você trata isso como um dom, algo que você acredita que qualquer pessoa consiga desenvolver, ou a pessoa já nasce com essas habilidades em si? Eu acho que nasce com essa disposição. Tá? Mas qual é o problema? As religiões. A religião te impõe medo. E o medo paralisa. Com certeza. Tá? Então isso aconteceu comigo inicialmente, o medo. E depois eu fui perdendo medo, porque assim, em 2007 eu comecei a universidade em Concórdia, eu saí daqui para fazer aula em Concórdia, no Oeste Catarinense, meio oeste, e a minha filha dava convulsão, quase todos os dias. E a gente gastou, tinha que não tinha, com consultas e vários exames,
E eu dizia para minha esposa e para minha mãe, não, isso não é nada físico, não é nada que consiga detectar. Então foi feitos os melhores exames que existiam na época e os médicos queriam dar medicamento para ela, cardenal, alguma coisa parecida assim. Eu disse, não vou dar, eu vou procurar a área de espiritualidade para resolver. E aí eu frequentei um centro espírita holístico e lá eles pediram para me fazer reiki 6 meses para eles lá. E depois de 6 meses eu ia fazer uma apometria, muito interessante isso, e uma regressão para mim. E a gente fez isso, eu fiquei 6 meses lá, fazendo o reiki, e não sabia nada de reiki, mas disseram que eu já nasci pronto para fazer reiki. E aí quando estava o pessoal na maca, que eu ia ajudar, tinha uma pessoa no pé, uma na cabeça, e 2 no outro lado, e eu sozinho. Eu perguntei, por que eu fico sozinho do outro lado? Por que não fica mais alguém comigo? Não, César, é para te aprender. E nesse momento eu entrava, entre aspas, em transe, e eu não via nada que acontecia ali, eu só via o que acontecia na vida dessa pessoa. O que estava acontecendo na vida da pessoa que estava ali, o pessoal fazendo reiki, eu descrevia, eu falava. Então, para mim, na vida atual da pessoa. Hã? Na vida atual, regredindo. Não, na vida atual que ela estava com problema. Ela chegou ali para ter um tratamento. Sim. E aí eu conseguia ver nessa pessoa que estava deitada o que ela estava sofrendo, mas eu via como se fosse um vídeo. Entendi. Como se fosse uma televisão grande. E você consegue visualizar isso somente de olhos fechados ou de olhos abertos? Indiferente. Indiferente. Passa na sua... Eu posso estar de olho aberto, vai depender do momento. Entendi. Né? Isso tudo que eu falo, eu não peço, tá? Acontece. Sim. Mas se eu estiver perto de uma pessoa que estiver dando problema, eu só mentalizo e é como se fosse automaticamente. Geralmente eu faço isso para entrar nessa situação. E hoje em dia eu estou tão acostumado que as pessoas pensam que eu não estou em transe, mas a força é absurda que a gente adquire. A gente fica meio lento, a audição também diminui um pouco, mas a força é absurda. E tu conseguir... às vezes eu estou sozinho com uma pessoa. Então, ela vai ficar com um médio de transporte e eu falo que está incomodando ela. O que seria médio de transporte? É uma pessoa que vai doar como se fosse o corpo para uma outra pessoa que não tem mais vida, não tem mais carne, é só energia. Essa outra pessoa foi alguém que já conheceu esse médio de transporte, independentemente? Pode ser parente, às vezes não. Às vezes esse médio de transporte, que não sabe que é médio de transporte, ele está tão aberto que qualquer coisa que passa por perto ou que, de repente, esse médio de transporte é uma energia clara e aí atrai. É como se fosse uma lâmpada atraindo vagalume, atraindo um monte de insetos. O médio de transporte é esse. O médio que atua como eu atuo também, eu também faço isso. A gente atrai as pessoas. E o vídeo que eu mandei para vocês viram, tem uma média de transporte. Eu consigo falar com a tia dela e consigo falar com várias outras pessoas que estão na outra dimensão, que já faleceram. Então são só energia. E eu conversando, agora a gente já tem um relacionamento de conversa, né? Eu perguntei como é que ela me enxerga, essa pessoa que é só energia, que está na outra dimensão, né? Então é uma fumaça branca. E assim, e vocês? Como é que é a cor da fumaça de vocês? Não, a gente é a fumaça escura. Então, esse diálogo que a gente tem com outra dimensão, o outro lado do mundo, vamos dizer assim, é enriquecedor, né, cara? Então, esse outro lado do mundo, basicamente, ele não tem uma visualização como nós. No caso, como eu estou vendo você, seria tipo uma espécie de uma fumaça, outra dimensão mesmo. É porque ali é só energia. Existe que naquele espaço é só energia boa ou ruim, ou clara ou escura, e lá só vive o agora, não existe tempo. Entendi. O tempo é para o ser humano, a gente que inventou, né? Então isso é muito interessante. Apesar de eles não ter um corpo físico, quem está lá, que controla eles, de vez em quando eles dão uma espetada com uma lança, alguma coisa assim quente. Sim.
assim, a coisa é intrigante, né? Eu vejo que muitas pessoas têm certos medos quando se tocam nesses assuntos, desse campo espiritual. Eu queria saber como que foi para você lidar com estes casos e tal, se você teve algum medo já na sua vida, teve alguma vez que foi algo assustador ou algo do gênero, ou para você sempre lidou de forma amistosa, assim, sempre com tranquilidade ou não? Não, assim, medo eu nunca tive. Aham. Sempre tive muita curiosidade. Coisas que, assim, chama atenção é falar em reptiliano, vamos supor, né, o draconiano. Para mim isso era coisa de desenho animado. E tinha uma pessoa que eu sempre visitava ela para fazer uma limpeza nela, tirar os obsessores do lado dela, né? Fazia um exorcismo mesmo. E aí fui com a minha esposa até para mostrar o que eu fazia, que ela tem medo. Minha esposa é católica e eu sou da espiritualidade e ocultista, né? Uhum. E ela foi, mas eu não disse para ela que eu ia fazer isso. E aí eu cheguei, a pessoa já estava 2 semanas com outra personalidade, agrediu os outros, agressiva, tentou matar o marido, tentou matar os compadres, e muito agressiva. Aí eu cheguei lá, já vi que não era ela, estava a pessoa, mas não era ela, a personalidade não era dela. E aí eu tentei fazer a limpeza, expulsar o que estava com ela sentada, não deu. Eu pedi para ela levantar e abracei. Quando eu abracei, eu vi que não era ela mesmo. Aí quando eu botei a mão nos ombros, que geralmente bota a mão no ombro, né? Aí ela apagou. Ela desmaia, e se não tiver ninguém atrás, se machuca, né? E aí eu puxei o que tinha com ela. Eu peso 110 quilos, cara. Então, o que veio para mim tinha uns 300 quilos. Meu joelho quase dobrou. E aí quando acontece isso, eu vou para a porta da casa, me limpo e volto. E esse desligamento que acontece da pessoa, quando tira o que está com ela, leva uns 2 a 3 minutos para a pessoa voltar a respirar. Ela fica sem respirar. Às vezes fica sem respirar, então a pessoa pensa que ela morreu, né? Ou respira muito fraco, né? E como que você sentiu ao abraçar ela que não era ela que estava no corpo dela? A gente aprende, né? É questão de energia, é questão Sim. de tu sentir a Arrepia vibração. ou... Não, arrepia sempre, Normal. né? Mas assim, a vibração que tu sente, não sei se é o pelo que faz com que a gente sinta uma coisa diferente, mas eu sinto assim, é a mesma coisa no interior. Por exemplo, eu ia cadastrar as pessoas nesse projeto que eu fazia, que era de diversificação na área de agroecologia, e tinha um agricultor comigo me apresentando as pessoas. Eu chegava numa fazenda, arrepiava e disse, essa aqui eu não vou colocar, que aqui não tem energia boa. Mas isso assim, esse desenvolvimento tu tem que ter perdendo o medo. Sim. Senão tu não vai para frente. E como que você acha que as pessoas conseguem quebrar um pouco essa barreira do medo? Você já conseguiu auxiliar alguém que tem medo dessa parte do espiritismo ou de espíritos, de qualquer coisa que tange esse campo e conseguiu, tipo, pelo menos minimizar? Porque eu vejo que é algo recorrente nas pessoas ter medo, tipo, até mesmo de tocar nesses assuntos, sabe? Então, às vezes não é nem religião, tá? Eu, assim, a minha esposa é católica, minhas filhas, eu deixei as livres para escolher religião, então elas não tem nenhum ateu, mas elas acreditam em alguma coisa maior. Mas elas têm medo. E a noite que passou, minha filha, que é do meio, ela mora com os avós, meus pais, e ela comentou que de madrugada ela escutou alguém forçar a porta do quarto dela. Disse, minha filha, a casa é cheia de grade, não entra ninguém aqui. Pai, mas eu escutei uma vez, depois escutei a segunda vez, eu chamei por telefone o vô e a avó, e não tinha ninguém dentro de casa. E o pessoal da espiritualidade já falou que ela vai desenvolver isso, ela tem que desenvolver. E esse é o problema, o medo de escutar alguma coisa, de sentir alguma coisa. Para mim é comum, por exemplo, alguém botar a mão na minha cabeça, eu sinto, o cabelo desce, né? Ou botar a mão no ombro, ou nas costas. Se alguém tocar em mim, que não é físico, e eu sentir a mão, eu não ligo porque não arrepiou, tá? Mas se arrepiar, eu só peço para sair. Eu peço para conversar mentalmente, às vezes eu converso, normal, como eu estou conversando contigo. Isso aconteceu muitas vezes. E assim, se não arrepiou, tá bom. Mas não vou dizer que é sempre coisa boa, tá? E sobre a relação de vida após a morte, assim, o que você acredita? Eu acho que a gente vai evoluindo sobre isso, né? E hoje em dia eu penso, e
também tenho experiência de quem está lá no outro lado, né? Então eu vejo assim, como eu já fiz regressão também, hoje eu penso assim, a gente é como se fosse uma alma e um espírito que vive várias situações. Vive com uma pessoa como César, vive com uma mulher anteriormente, vive com um soldado, um feudal, na época antiga na Europa, vive como um índio, né? Então já passei também como índio, isso eu sei. E eu vejo assim, não é a gente que reencarna, é a alma que vai ter uma experiência nova. Então, ela está vivendo como César, viveu como mulher, viveu como um índio, viveu como um pré-histórico. Eu não acredito muito nessa, eu já fui uma pedra, fui animal. Até aí eu não cheguei, né? Mas pode ser que eu corra, porque eu não tenho esse conhecimento. O conhecimento que eu tenho, do César, né? Eu já fiz regressão para mim. E essas regressões que eu fiz, eu tinha um monte de flash antigamente. Eu me vi na outra vida passada. Então, e isso é muito interessante porque aonde eu moro hoje em dia, tem algumas pessoas que eu não tenho bom relacionamento. E isso foi vindo com flash essas pessoas que eu conheço hoje em dia. E é involuntário. A pessoa não gosta de mim, eu não gosto. Não é que eu não gosto, eu não tenho afinidade com essa pessoa. E isso eu fui descobrindo. E quando eu fazia parte da Umbanda também, eu disse, César, tu foi a pessoa assim, assim, tu já teve vivência com essas pessoas, por isso que tu não tem afinidade. Eu fui comprovando em flashes, entrava em transe à noite, né? E eu fui vendo esse flash, até que um dia a dirigente do centro de Umbanda falou minha vida toda anterior a essa. E o porquê que eu estava nessa vida e porquê que hoje em dia eu estou casado com certa pessoa e pessoas próximas, que são poucas pessoas, mas eu digo assim, às vezes não entendo por que tem gente que não tem afinidade contigo. Sim. Pode ser no trabalho, pode ser na família, pode ser em qualquer lugar. Então eu acho que a gente, como o corpo, é uma coisa que nasceu e virou pó de novo. Mas a tua essência, a tua alma, o espírito, não. Ele passa de várias maneiras, como uma mulher, como um homem, como pobre, como rico, como escravo, como índio, né? Mas se a gente for analisar essa questão de dimensão que existe depois que perder o corpo, a gente é envolto em várias dimensões. A gente olhar hoje em dia, na própria vivência do mundo, é como se tivesse dimensões. Hoje em dia está aqui, vive numa cidade com vários recursos, mas tu vai no interior onde eu trabalhei, que é só estrada de chão. Lá a pessoa ainda faz parto em casa, né? Tem um monte de coisa absurda que acontece por lá ainda, que parece estar 20 anos atrás, 30 anos atrás. Quando eu comecei a fazer o projeto, tinha um local que a mulher não podia sentar junto com o homem para tomar café ou para almoçar. Caramba. E assim, para mim foi um desafio, porque eu fui impor o que o projeto indicava, que era resgatar a mulher e o jovem, e aí de cara eu não conseguia botar a mulher sentada com o homem. Então é isso que eu digo, parece que a dimensão existe também nessa vida. Sim. Né? Os caras estão 30 anos atrasados. E foi uma pauta que eu disse, hoje em dia o pessoal vai sentar comigo. As mulheres vão sentar comigo. E acabou isso, eu arranjei uma briga. Então não é só essa questão. E aí tu vê essa questão de espiritualidade que eu fui conseguindo puxar através deles lá. Às vezes eu não conseguia puxar na área do projeto, que era produção orgânica, e eles sabiam que eu tirava a gente da depressão, vamos dizer assim. Ou então a pessoa que tinha dor, eu conseguia tirar a dor da pessoa. Como que você consegue fazer isso? Como eu digo, eu faço como se fosse uma hipnose não verbal, que eu tenho que tocar na pessoa. A pessoa entra em transe e geralmente ela apaga. Eu boto ela de costas para uma cama, para um sofá, eu toco a mão na pessoa, às vezes demora um pouco para a pessoa perder os sentidos, geralmente perde os sentidos mesmo, e daí cai no sofá ou numa cama e eu faço como se fosse um reiki daí para tratar. A pessoa geralmente acorda sem dor, e depois de um dia ou dois ela passa a dor que tinha. E a depressão também é assim. E o que você acha sobre, voltando ao assunto de vidas anteriores, você acredita que acontecimentos que ocorreram lá atrás em outras vidas podem acarretar em consequências nessa vida atual? Pode, com certeza. Essa apometria que foi feita para minha filha,
foi relatado para mim que era um problema do avô dela que não tinha resolvido nessa vida, que ele é falecido já. E acarretou para ela. E ela vinha dando convulsão direta. Então, uma criança dá convulsão quase todo dia, ou às vezes 2 vezes por dia, e tu não conseguir resolver na medicina atual, tu vai resolver no espiritismo holístico, vamos dizer assim. Então, isso deu com ela 7 anos. Ficou 1 ano e a gente resolveu. Depois, com 12, eu não fui mais nem médico. Eu fui numa outra pessoa, que é conhecido meu, e ele botou em transe também, mas deu uma garrafada e disse que depois de uma semana ia passar o problema dela. Uma garrafada? Garrafada é uma mistura de vários ingredientes numa garrafa. Tu toma aquilo ali e passa o teu problema, né? É bem interessante. Caramba, e como que é feito? É benzedor, né? Como se fosse um benzedor. Ele deu várias, deu uma receita pra gente, eu acho que ia cerveja preta, ovo e mais alguns ingredientes ali, não lembro de cabeça. E disse que uma semana ia passar e não deu nem 4 dias e passou o problema dela. Então, às vezes as pessoas estão sofrendo dentro de casa, por exemplo, 10 anos com depressão ou 10 anos com algum problema que ela assume uma outra personalidade, não é uma bipolar, parece uma pessoa bipolar, mas não é. Então assume outra personalidade ou mais de uma personalidade e o pessoal acha que é loucura. Para muita gente no psiquiatra e daí não resolve mais, cara. Os caras começam a tomar um monte de medicamento e vai estragando o E como que cérebro. a pessoa que às vezes não tem concepção desse conhecimento que você está repassando aqui, como que ela consegue encontrar os caminhos para superar algo desse gênero que ela está enfrentando? Ou ela necessita mesmo encontrar alguma pessoa que tenha posse desse conhecimento igual você tem, dessa sabedoria, e essa pessoa oriente ou faça alguma forma de tratamento com ela ou algo do gênero? Porque eu vejo que é, de certa forma, algo que às vezes a pessoa não faz ideia de que pode ter vindo de outras vidas, igual você afirmou, ou algo do gênero, e ela Às foi... vezes pode ter vindo dessa vida mesmo, Sim, algum trauma de infância. sim, Mas eu digo assim, o maior problema que eu vejo é as religiões. Elas impõem normas, dogmas, que aquilo ali é regra, é lei. Então, não pode ir em tal lugar porque não vai funcionar, isso é coisa do demônio. Primeira coisa. Depois a própria família vai em tudo quanto é recurso, não encontra a resolução, a solução do problema. Aí algumas pessoas vão para a espiritualidade, vão para gente que conhece alguma coisa diferente. Na holística, né? Nas terapias, que eu acho fascinante aqui. Eu faço 2 cursos de hipnose, mas quando eu comecei o curso de Brat foi assim. Quando tu faz algum curso nessa área, eles não olham também o cidadão, não olham a pessoa que está fazendo o curso. Eles olham só o outro sim, que vai ser tratado. E aqui não. Eles fizeram a gente olhar a gente internamente. se resolver. Então, a procrastinação é uma coisa danada. E tem o curso de transformação de 21 dias, foi uma coisa interessante para mim. Porque eu nunca tinha olhado para mim. Sim. Né? Somente. Vou me cuidar. Não. Era mais o externo. E eu olhava sempre para os outros. Então, isso aí, para mim, foi, como diz o pessoal, girar a chave, entendeu? Não, então, hoje em dia, eu estou começando a olhar para mim. Desde que eu comecei a fazer o curso aqui, assim, é muita informação, né? É muita informação que passa em vídeo. Então, assim, tem muita coisa que eu já vi, que eu olho da minha maneira, né? E assim, às vezes encaixa com aquilo ou não. Mas, assim, cada um tem o seu pensamento, o seu conhecimento. Com certeza. Né? As suas experiências. Eu tenho as minhas experiências, né? E conheço muitas pessoas que têm também experiências como eu tenho, maiores ou diferentes, mas são experiências que ajudam os outros. E isso é interessante, tu conseguir te reunir com algumas pessoas que têm o mesmo pensamento ou pelo menos pensam igual a ti. Sim. Sem muito dogma, sem muita Crenças, regra, né? Informação, impostos. crenças. Com certeza. Você consegue sentir quando uma pessoa tem certa predisposição, igual você possui, para esse campo espiritual? Algumas vezes sim, o que eu sinto mais é quando tem uma pessoa com sofrimento. Uhum. Aí vem alguma coisa, parece que vem alguma coisa no meu ouvido aqui e diz assim, ó, aquela pessoa está com problema. Mas quando eu entro na casa de alguém, por exemplo, eu ainda faço elétrica e isso me incomoda muito. Eu chego
na presença da pessoa e sei que ela está sofrendo e às vezes eu não... Tem que achar as palavras, né, para dizer o que está acontecendo. E aí, assim, quando tu chega na intimidade e perguntar sobre doença, a pessoa já diz assim, quem que falou isso para ti? Não, ninguém falou. Eu estou sentindo porque eu estou sentindo uma dor em tal lugar, não é minha. Uma dor no pulmão, uma dor no pescoço, na coluna, ou em algum órgão do corpo. Eu disse, essa dor não é minha, isso aqui eu adquiri agora. Então alguém está com esse problema. Pode ser uma doença que vocês não estão sabendo tratar, ou o médico não está conseguindo tratar. O médico convencional. E às vezes é isso, cara. Então, assim, ó, tu conseguir acessar as pessoas e sentir é uma coisa meio perturbador, tá? Então, como eu dava curso de produção de cogumelo em algumas cidades do estado, no Rio Grande do Sul, às vezes no meio de um curso eu aproveitava no café ou no almoço, eu ia falar com a pessoa. Daí, se ela quisesse ficar depois, a gente fazia um tratamentozinho rápido, né? Entendi. E às vezes a pessoa saía sem a dor, sem algum problema de lá. Isso é fantástico, tu fazer isso aí. E qual que é a tua definição sobre, para muitas pessoas consideram Deus como uma entidade maior do bem e outras o demônio como algo relativo ao mal. E para você, qual que é a sua concepção sobre isso? Que seria, você acredita, o que seria Deus para você, o demônio para você? Qual que é a sua concepção sobre isso? Eu acho que tudo foi inventado pelo homem, né? Sim. Então as religiões não são de agora, são de 5, 6 mil anos atrás. E o ser humano tem que estar subjugado, ela tem que estar sempre cercado, né? É claro que existe uma coisa maior, que eu não vou dizer que é Deus, mas existe alguma coisa maior. Mas o bem e o mal está na gente. Com certeza. Então, assim, ó, eu me considero uma pessoa boa. Então, estou sempre do lado direito. Então, estou sempre do lado paz e amor. Me irrita para ver se não aparece o lado ruim, o lado demoníaco, vamos dizer assim. E as religiões inventaram isso. Ela tem que ter um inimigo e esse inimigo serve para botar medo nas pessoas. Eu penso assim. A minha maneira de pensar. E eu vejo acontecer muito isso nas pessoas. Imagina, eu trabalho no interior, é tudo católico ou outra religião, mas tudo tinha suas crenças, seus dogmas. E o César chegou lá e curava as pessoas de alguma maneira, né? Resolvia alguns problemas, mas eles com as religiões dele ficavam, ó, de bico calado. Ninguém fala nada, mas muitas dessas pessoas que eu visitei tinham dons e eu via, assim, as pessoas, às vezes eu cheguei num casal, fui fazer fazer a inscrição da pessoa no projeto, e a mulher lavando louça e o homem aqui sentado comigo na mesa, e eu vendo passar algumas coisas que não eram vivas. Pessoas de branco passando perto dela, e ela olhava. E eu olhava também o que estava passando. Aí chegou um momento eu disse assim, tu está enxergando mesmo que eu estou enxergando? Não estou enxergando nada. Eu disse, não, tu está enxergando. Eu sei que está enxergando porque tu estás olhando para o lado, então tu vê a pessoa passar para lá e para cá. E são de branco. E eu olhei pro cara assim, tu também vê? Só que vocês têm medo por causa da religião. Assim, a gente não pode falar nada, a gente mora no interior. Imagina eu falar, quando eu chego no cemitério eu vejo um monte de gente que não são vivas, mas estão ali de carne e osso e roupa cuidando do neném que já morreu, cuidando do idoso. Então tem várias pessoas cuidando. O cara consegue chegar, só que ele tem medo de falar, porque senão tu é expulso da comunidade. Essas pessoas que você visualiza, você consegue visualizar elas com formato de corpo humano? Sim. Ou apenas energia, igual não, você normal, referido? Como se fosse vocês aqui. Às vezes o cara tem que tentar passar a mão, ver se bota a mão no ombro, assim, ver se é de carne e osso. Às vezes passa direto, às vezes é de carne e osso, mas assim, até o cara acostumar com isso leva algum tempo. E essa questão do medo, que a minha família é católica, e até os 18 anos eu era do catolicismo, e tu romper isso na família é muito difícil, cara. Então, meu pai e minha mãe foi muito tempo, me xingavam, diziam que era coisa do demônio, e depois de certo tempo eles viram que eu conseguia resolver alguns problemas das pessoas. E... Você acredita que certas pessoas que têm essa predisposição, elas podem utilizar dessas habilidades, vão se referir assim, para fazer a manipulação dessas energias com objetivo maligno, do mal, ou algo do gênero? Sim, mas a pessoa já é do mal, né? Sim. Então, tem gente que só pensa o mal. Tem gente que é maléfica, já tá na pessoa, já é constituído do mal. Então, é ruim ficar perto das pessoas, eu sinto muito esse tipo de coisa,
É qualquer religião, pode ser até o dirigente. Tem gente boa e gente ruim. Entendeu? E vai da pessoa que está dirigindo que vai aceitar alguém fazer o mal naquela religião ou não. Então eu digo assim, vai lá, ou em qualquer religião, vai lá, fica rezando, mas sai dali e já está tocando pau nos outros, ou já está querendo ver o mal dos outros. Não importa a religião. Com certeza. Né? Pode ser espírito, pode ser tudo, qualquer coisa. Então é a tua índole que vai mandar. Se tiver uma índole má, meu amigo, sai de perto. Exato. É o que eu penso e é o que eu sinto. Tá? E tem muitas pessoas, eu fui trabalhar no interior achando que era tudo gente boa, mas... Você acredita que tem alguma forma de se proteger, vamos dizer assim, de energias negativas, energias ruins? Porque muita gente, elas tem uma concepção que com os cristais, com símbolos, com algum objeto, elas conseguem ter a proteção, de certa forma, de energias negativas, energias ruins. E como que você define isso? Você acredita que sim? Estou aprendendo, tá? Mas assim, foi uma coisa muito interessante que tem duas roupagens, ou duas entidades, ou dois espíritos que me orientam. E o que eu aprendi em 3 meses agora, eu aprendi muito mais do que dos 19 aos 52. Em 3 meses eu aprendi, porque eu estou tendo acesso a muita coisa, aprendi a entender que trabalhar com pena, pedra e plantas medicinais é muito interessante. E eu estou aprendendo. Eu ando, às vezes, com alguma pedrinha de proteção, uma de transmutação e outra de cura. Hoje eu até dei a de proteção para minha filha. E eu estava com uma média de transporte e essa média de transporte, além dessa pessoa que estava falando comigo, deu passagem para uma outra entidade e veio me agredir. E eu estava sentado e não estava pronto para fazer força. E eu sempre disputei força com a entidade. Porque eu achava que tinha que disputar, mas era errado. Tu tem que usar o conhecimento, a inteligência. Então, nessas conversas de orientação da espiritualidade, eu disse, César, usa planta, cheiro. E eu fui nesse dia com um ramo de mirra. Mirra? Mirra é uma planta da época de Jesus Cristo lá. E ela tem um cheiro bem gostoso. E essa entidade que veio me agredir, você, por que eu estou fazendo força? Eu peguei a planta, peguei lá uma folhinha, esmaguei e botei no nariz da médium, que estava me agredindo. A hora que eu botei, como se fosse sair o que estava com ela me agredindo, mas foi automaticamente. E por que ocorre isso? Tem alguma Porque lá não tem cheiro. justificativa? Lá não tem cheiro nenhum, e essa é uma planta como se fosse uma planta sagrada, né? Então as plantas que a gente usa, ou então incenso... Arruda. Arruda também, alecrim. A arruda é um cheiro muito forte, então imagina... Eu nunca tinha pensado nisso. Em vez de disputar força com ela, com a pessoa que está ali, que é da outra dimensão, usar uma planta para afastar. Para mim foi fantástico. Teve uma época que eu levei minha esposa também no local e tinha uma pessoa que eu sempre tirava, entre aspas, os demônios dela, que dizia que era demônio. Aí ela não quis sair e a minha esposa estava do lado, eu estava no lado esquerdo e ela no lado direito. E aí ela entrou em transe, mas já não era mais ela, era uma coisa muito braba. E a minha esposa do lado disse, César, está saindo fogo da íris da pessoa. Eu disse, eu não consigo enxergar, porque nesse momento eu não enxergo direito, né? E daí a minha esposa assim, eu vou sair, eu vou embora. Eu disse, se tu sair, vai te pegar lá fora. Fica e me ajuda. Mas nessa época, se eu tivesse esse conhecimento que uma planta colocasse no nariz, a coisa saísse, essa entidade saísse, o meu trabalho seria muito mais fácil. Então, essa orientação que eu estou tendo para trabalhar com pena, principalmente pena branca, ervas, tanto seca quanto in natura, e pedras, cara, isso aí para mim está sendo uma virada de jogo, né? O curso que eu estou fazendo, eu não cheguei nessa parte ainda, mas conhecimento nunca é demais, né, cara? Então, assim, às vezes, quando eu chego em casa estou muito cansado, eu não consigo estudar. E, assim, o vídeo tu tem que escutar e não dormir, né, cara? Às vezes eu estou escutando o vídeo e durmo, tão cansado que eu tenho que repetir o vídeo de novo. Mas esse conhecimento que a gente pega com esse outro pessoal que está
nessa outra dimensão aí, paralela à nossa, através de um médio de transporte. Isso é fantástico, cara. Tem muita gente que fala sobre a questão de você tampar o umbigo para repelir, evitar energias negativas. Eu nunca fiz isso ainda, mas acho interessante. Aham. Mas assim, eu vi uma coisa, o pessoal bota folha de uma planta ali e vi uma coisa semana retrasada, acho que foi, que quando tu vai botar a folha e bota um esparadrapo ali, mas aí tem um buraquinho do umbigo, não fica direito. Sim. Então bota algodão primeiro e depois bota a folha. Aí ela fica direitinho. E isso eu acho interessante. Tudo que é informação que agregue conhecimento e te ajude a trabalhar com isso e tu não fique tão vulnerável, é fantástico. Sim. Você é benzedor também? Trabalha com benzo? Chama de benzedor, mas eu Ah. não considero Mas benzedor. você trabalha com benzo? Não. Eles me chamam de benzedor, mas eu uso só as mãos, né? Entendi. Hoje em dia eu estou usando as folhas de planta, mas é quando alguém vem me agredir, né? Entendi. Mas é simplesmente com a mão, é como se fosse uma hipnose não verbal, né? Eu vejo que as benzedeiras eram bastante comum, mas antigamente, e com o tempo, parece que... Foi diminuindo, mas no interior tem diminuindo. bastante Tem ainda. bastante. Eu venho de uma cidade de interior e lá ocorre bastante. Inclusive, teve uma vez que eu fui assaltado e daí eu perdi minha chave, minha carteira e tal. E daí minha avó, ela foi numa benzedeira e pediu para ela rezar um responso, a oração do pra achar. responso. E a benzedeira falou, não, a tua carteira, ela tá num lugar gramado, próximo, embaixo de uma casa, uma garagem, algo do gênero. Eu fui no mesmo dia, assim, procurei, demorei um pouco, demorei uns 30 minutos ali procurando, mas eu encontrei, tipo, numa garagem mesmo. A onde descrição tava. estava certa. E ela falou, tipo, uma carteira de couro, e era mesmo. E ela nunca tinha visto minha carteira, né? E ela falou lá... Não e eu devia fui, nem ter te visto até, eu fui até aquele lá, momento. eu fui lá, achei minha carteira, tava tudo esparramada lá, acho que a pessoa tentou achar dinheiro, algo do gênero, e simplesmente tava tudo esparramado, meus documentos e tal, achei tudo. E eu queria saber como que funciona essa questão, tipo, qual a tua percepção sobre isso, a pessoa conseguir ter uma pista, assim, conseguir identificar onde aquilo, um objeto ou algo do gênero se localiza, mesmo ela nunca nem ter conhecido a pessoa que perdeu ou ter visto o objeto ou algo do gênero, que ligação que ela tem, sabe? Geralmente essas benzedeiras ou benzedor, a maioria são católicos, né? Vamos dizer assim. Sim. E eles não aceitam que tem alguém falando no ouvido deles ou se comunicando com eles. Mas tem. Então é só através disso aí que acontece. Porque a pessoa vai descrever onde é que está. Não é a pessoa. É alguém que está com a pessoa ali, que está no lado da pessoa, intuindo e dizendo o que acontece. Aí eu acho interessante. Mas a pessoa em si, como eu tinha também essa questão de premonição, eu sabia que não era eu que estava dizendo. Que saía voluntário da minha boca dizer alguma coisa assim. É a mesma coisa eu falar assim. Eu falava muito para os agricultores. Pessoal, quando vem alguém aqui, tem uma vaca bonita, a pessoa quer comprar essa vaca. Quer porque quer, não quer deixar essa vaca ali, quer comprar. Então eu digo assim, ó, se a tua vaca custa 5 mil reais, pede 10 mil. Não, eu quero vender 10 mil. Para a pessoa desistir, para a vontade dela acessar. Porque ela chegou ali e viu a vaca, um passarinho, alguma coisa assim, e tu não vender, ela vai morrer. A energia daquela pessoa ficou ali. O pessoal diz que é a energia do olho grande. Mas a energia impregnada da pessoa ficou no animal. Então, uma vaca prenha, grávida, vamos dizer assim. Se tu não vender, cara, não vai dar uma semana, ela vai morrer. Às vezes não dá nem 2 dias. E só se for um benzedor ou alguém com habilidade, com a mão, alguma coisa, ir lá na vaca e tentar solucionar o problema. Senão vai morrer. É a mesma coisa, essa pessoa que benze e acha alguma coisa e diz onde é que está, de uma pessoa que não tem conhecimento nenhum, mas a energia que ela lança, talvez com o pensamento ou com o olho, mata o animal. E aconteceu várias coisas. Eu ensinava o pessoal a fazer isso e quando a pessoa desistia de comprar por causa do preço, o animal sobrevivia. E quando o cara não dava um preço alto, o animal morria. Passarinho, gato. Fica a energia da pessoa impregnada ali naquele... Eu acho que é isso, que vai impregnando. E isso acontece dentro da casa da gente também. Às vezes recebe alguém, e eu sempre falo para minha esposa ter um pezinho de pimenta e um pé de arruda. Por que pimenta? Porque a hora que a pessoa entra, essa pessoa que não sabe que tem, a pessoa diz que é olho gordo, né?
não sabe que tem essa energia ruim, vamos dizer assim, é só tu olhar para a pimenta, a pessoa entrou, ela começa a pingar água, a desidratar. E o pé de arruda também. Então, às vezes, antes da pessoa sair de casa, a pimenta já murchou e a arruda já murchou também. E às vezes tem lugar que é assim, cara. Tu pode pegar no local da tua casa, às vezes, e chegar e botar um pezinho de arruda. Não vem. Ele chegou bonito, chegou da floricultura bonito, lindo ali. Tu botou, ele começa a desandar. E não tem nada que faça ali, cara. Eu digo isso assim porque eu gosto de mexer com as varetinhas de radiestesia, conhecimento empírico meu. Então eu vou lá com a varetinha fecha em tal lugar. Para encontrar água? Água, energia ruim, por causa da água que passa lá embaixo. Mas, por exemplo, assim, em plantações, né? Tem um pé tem os pezinhos de milho e tem um local lá, um redondo, um quadrado, que não vem nada. E aí eu ia nas plantações de pessoas com essa varinha de radiestesia, disse, pessoal, eu vou mostrar por que não funciona aqui. Chegou lá, a varinha fechou assim, aqui não pode plantar nada, aqui deixa sem plantar. Então era difícil tu mostrar para os caras, mas quando chegava com a varetinha, eles queriam saber se tinha alguma coisa naquela vareta. É só um pedaço de cobre, um fio de cobre duro, que tu chegava ali com a mão, detectava aquela energia ruim ali do local. Os indígenas dizem que existe o Deus branco e o Deus escuro, né? O negro. Então, aonde começa aquele problema ali, acaba o Deus branco e é o Deus escuro até um pedaço. Às vezes é 5 metros, 6 metros, 10 metros, 100 metros. Ali não dá nada. Eles sabem isso aí. Com aquela varetinha de uma árvore, uma forquilha, eles detectam também. E a gente tem que estar atento a isso aí. Esse conhecimento chinês, né? Antes de construir uma casa, eles vão com a vareta de radiestesia ou um pêndulo. Se ali começar a dar algum problema, eles não constroem nada ali. Não é nosso conhecimento, né? Então vem conhecimento milenar aí que a gente está aprendendo agora. Gerações. Exatamente. É bem isso. Qual que foi o fato mais marcante que você já presenciou assim nessa esfera espiritual na tua vida? Assim, ó, hoje em dia não me marca muito porque eu já vi muita coisa, né? Eu achava muito interessante quando tinha 12, 13 anos, uma pessoa perto da minha casa dava ataque de convulsão e às vezes ia a polícia, às vezes ia o vizinho tentar segurar ele porque ele se machucava muito. E uma pessoa com o teu corpo um pouco mais magra, 5, 6 pessoas não conseguiam segurar e imobilizar ele. Ele jogava as pessoas para fora assim, como se fosse um pedacinho de pau, ele fazia isso aqui. Isso me marcou muito e isso fez com que eu corresse atrás de conhecimento. Por que aquela pessoa dá isso e por que a pessoa fica nesse estado, naquela época, dizia demoníaco, né? Então isso me fascinava muito, eu sempre corri atrás. O que eu acho interessante para mim, o que marca é, por exemplo, eu vou fazer uma limpeza numa pessoa, às vezes é amigo meu ou parente meu, e nessa atuação a pessoa chama na hipnose de abreação, dá uma crise, e naquilo ali tu tem que fazer um exorcismo. E nesse momento a fazendo exorcismo, antes de fazer eu começo a escutar, parece que a pessoa está se quebrando toda, ou a cartilagem, o osso, dá de escutar quebrando. Aí eu tento interromper, porque eu fico com medo também do que aconteça com essa pessoa. E isso é que me fascina. Tu conseguir resolver o problema da pessoa que ela nem achava que existia. E tu vai lá, vai botar a pessoa em transe e ela começa a dar uma crise, ou ela pode vir agredir a gente, que muitos já me agrediram, e ela começa a dar essa questão, como se fosse um filme de exorcismo, que acontece isso, a pessoa... Só não vi girar o pescoço até hoje, tá? A cajada eu não vi. Mas o resto, até eu segurar a pessoa, ela sentada na minha frente, eu de cócora, boto as mãos assim para segurar a pessoa, para tentar estancar esse problema, e a pessoa simplesmente, a parte das pernas levanta, e a pessoa fica com os pés para o ar. E isso me chama muita atenção. É um exorcismo, né? Isso é o que mais me chama a atenção. Essas reações que são involuntárias. A pessoa quando acorda, quando sai desse estado de relaxamento, o estado de transe, não lembra nada. Aí
Depois de certo tempo eu comecei a gravar para mostrar. Se aconteceu isso contigo. Não, não aconteceu. Está aqui no celular, está gravado. Aí a pessoa acredita, mas não, mas não era eu. Eu não lembro de nada? Claro que não vai lembrar de nada. Deu passagem para outra coisa, ou outra coisa sumiu e a pessoa tem uma amnésia. Não vai lembrar. Então isso me fascina. Então assim, ó, hoje em dia eu peço permissão antes para gravar, 1 ou 2 celulares ou no computador. E aí, quando a pessoa pede ajuda depois disso, eu tenho como conversar, porque a pessoa vai assistir o vídeo depois. Sim. E isso assim, ó, não fui eu que fiz isso. Às vezes ela não se lembra. Não lembra. Não lembra de nada. A maioria não lembra. E qualquer pessoa é suscetível a isso? Não. Não. Primeiro que o medo não deixa. Uhum. Então, quando tu trabalha, entre aspas, com hipnose, com transe ou com relaxamento, as pessoas acham que tu vai descobrir coisa da intimidade, né? Então, não é isso que eu quero. Eu quero resolver o problema de uma doença, de um problema que a pessoa está passando, ou na família. Então, isso é interessante tu ajudar agora. Eu não quero saber da vida pessoal da pessoa. E ninguém deve querer saber, né? Sim. Então, assim, ó, tu solucionando o problema de uma pessoa que está com uma doença, alguma coisa assim, ou às vezes não é a doença, é uma espiritualidade que está incomodando, isso é o que basta. O resto é o resto, né? Então, tu chega só até esse limite. E às vezes vem pessoa me procurar, eu estou começando a atuar nessa área bem devagarinho, porque eu quero me preparar mais ainda. Mas é uma área fascinante, eu quero trabalhar daqui a um tempo só nessa área de terapia. Principalmente com hipnose, com a apometria, com essas coisas assim. Esse é um fascínio. Eu estou com 53 anos, eu disse, não quer te aposentar? Eu disse, não, eu quero trabalhar Continuar sempre nesse ritmo, porque buscando conhecimento. a gente vai evoluindo, né? A cada mês tu conhece uma pessoa diferente, Com certeza. uma pessoa que agrega, né? É muito bom fazer essa partilha, assim, eu me considero uma pessoa que é um bom ouvinte, sempre gosto de escutar muito, eu escuto mais que falo, porque eu acredito que absorvendo que as outras pessoas, vivências, experiências de outras pessoas, a gente vai se lapidando, vamos dizer que a gente é uma pedra e a gente vai se lapidando, então eu vejo isso como muito importante. Tipo, minhas crenças, eu acredito muito na lei da semeadura e da colheita, então aquilo que a gente planta, a gente colhe, e também no poder interno, eu vejo que todas as pessoas, qualquer pessoa, ela tem uma habilidade de atrair aquilo que ela emana, então se você vibra numa frequência negativa e não quer sair daquele estado, porque eu considero como uma areia movediça, o estado ruim. Se você ficar patinando ali e não ter força para superar esse momento, acredito que tu se afunda mais ainda. E tu vai atrair, consequentemente, coisas desse mesmo nível, dessa mesma vibração. Então eu defendo esse ponto assim de que buscar estar num estado positivo para a gente atrair aquelas coisas, por mais que a gente passe por adversidades, momentos ruins, mas aquilo já está plantado. A gente está plantando as coisas boas para colher num futuro breve, né? Defendo muito esse ponto. O que tu falou é assim, ó, o que eu vejo assim, ó, tu atrai o que tu emana. Às vezes demora um pouco, tá? Mas o que tu plantou, mais cedo ou mais tarde tu vai colher. E isso é uma coisa que eu vejo muito. E as pessoas reclamam, mas eu não faço mal para ninguém. Será? Será que a tua consciência não funciona nesse momento? Então, assim, uma coisa que eu comecei a fazer 2 vezes e não consegui terminar é gnose, autoconhecimento. Isso é muito importante. Vai limpar a tua cabeça de várias crenças, de vários dogmas. Todo mundo deve fazer gnose. E como eu leio bastante vários livros nessa área de autoconhecimento e ocultismo, cara, tu vai colher o que tu emanou. Pode ser que tu não emanou nessa vida, mas de repente tu emanou na vida passada e tu não pagou, tu vai pagar nessa. Eu vejo que tem bastante pessoas que acham que seria apenas o mal feito de forma física, tipo, ir lá agredir uma pessoa, fazer algo do gênero, roubar alguém, mas eu vejo que isso não se restringe somente ao físico, mas também ao campo mental de aquela pessoa que às vezes deseja o mal, deseja que a outra pessoa não evolua, e que isso reflete também nessa questão de você plantar e colher, porque você está desejando o mal, então consequentemente você vai estar vibrando aquela energia dentro de você, seja na esfera mental ou física.
e isso vai ter uma consequência no futuro. Às vezes uma consequência totalmente distinta do que você espera. Tipo, a pessoa não desejou que outra pessoa evolua financeiramente. Não necessariamente essa pessoa ela vai lá na frente passar por um problema financeiro, mas pode ser um problema em qualquer outra esfera, seja saúde física, mental ou em qualquer outro âmbito. Então eu vejo muito esse ponto, assim, eu acredito piamente nele. É que as pessoas, eu vejo assim, as pessoas não cuidam da própria vida, querem cuidar da vida dos outros. E quando cuida da vida dos outros, tu esqueceu a tua, aí, meu amigo, vai vir um retorno, né? Cuide da sua vida, dos outros tu esquece. É assim que eu penso. E tu falou, tu está emanando uma energia, tu está gastando energia com os outros e não com o teu cuidado, não contigo mesmo. Infelizmente é isso. E assim, a gente está envolto em várias energias, né, cara? A gente, na minha casa, eu moro em Sambaqui, a terreno era da minha esposa, a gente construiu lá. Eu vendi que eu tinha aqui em Monte Verde para construir lá. E eu levei muito tempo para organizar energeticamente meu terreno, minha casa. E mais ainda porque eu moro em cima e embaixo são 3 comércios, né? Tá sempre entrando gente, saindo ali. E ali levou muito tempo. E assim, às vezes tem gente querendo fazer mal para ti, fazendo sacanagem. Uma época eu percebi que tinha muita coisa acontecendo, eu contratei uma pessoa, época que eu não trabalhava com isso, para limpar a minha casa. Ela foi lá e tirou 2 voodoo. Um voodoo para mim, da cintura para baixo com 1.500 alfinetes, e para minha esposa, da cintura para cima com 1.500 alfinetes. E o que significa isso, tipo, quando é da cintura para baixo ou da cintura para cima? Eu não entendi o que era ali exatamente, mas a nossa vida estava muito ruim nessa época. E por isso que eu só contratei essa pessoa porque eu vi ela tirar um outro trabalho. Esse é um ponto que eu tenho uma grande dúvida, assim. Alguém teria capacidade de condenar a tua vida atual, de certa forma, fazendo um trabalho, assim, um voodoo, tipo, e refletir mesmo na sua vida? Se você está 100% em diversas áreas, seja no espiritual, no campo energético, eu acredito que se a gente tem esse elemento espiritual, esse alinhamento de energias mesmo e sem nenhuma lacuna faltando, eu acredito que de certa forma a gente consegue se prevenir de energias externas influenciar nós. Não. Você acredita que não? Tu tem que estar muito evoluído para chegar a esse ponto aí. Então, assim, quando tu está aprendendo, mas tu sabe que pode acontecer isso, é um trabalho indecente, não é um trabalho barato não, cara. É um trabalho caro. E assim, como é que tem pessoas que querem fazer o teu mal, né? Primeiro isso, não está cuidando da vida dela. Mas essa questão de tu ter essa proteção, cara, tu tem que estar muito evoluído na área de espiritualidade para conseguir. O pessoal diz assim, eu tenho o corpo fechado. Grande besteira que falam, né? O que seria alguém muito evoluído na espiritualidade para você? Com experiências, com vivências, né? Então, assim, ó, eu já passei por muita coisa. Quem trabalha nessa área, de vez em quando está doente. É atingido por alguma doença, assim, até mesmo boba às vezes. E eu tive uma infecção bacteriana há acho que uns 4, 5 anos atrás, que eu sei que não foi voluntária, né? E eu tentei, nessa época eu não tive nem chance de tentar ir na espiritualidade, não deu tempo. Fui nos médicos, não resolvi, aí fui no hospital universitário, eles só disseram assim, não quer saber o que é, a gente vai dar um medicamento para resolver. Eu fiquei 1 mês e meio tentando tratar, não consegui. No hospital universitário eles conseguiram dar um antibiótico que fazia efeito em 45 minutos, que eu achava um absurdo, mas resolveu. Eu fiquei mais 1 mês e meio me recuperando. Mas depois eu fui na espiritualidade e disse, você teria que ter vindo antes para a gente resolver. E não deu tempo. Às vezes, assim, por mais que tu ache que tu consiga resolver algumas coisas, tu tem que ter ajuda dos outros. É como eu digo, eu nunca fui atrás antes para cuidar da minha área espiritual para mim. Agora, esse ano, quando eu voltei de Camboriú, que eu estava trabalhando lá, primeiro eu quero cuidar de mim, aprender a cuidar de mim, me resolver um pouco alguns probleminhas que eu tenho e depois continuar ajudando os outros. Eu não vou interromper de continuar ajudando os outros, mas eu tenho que me proteger mais, fechar mais o meu corpo.
Isso a gente tem que aprender a fazer. Sim. E as pessoas não se tocam nisso. E como que você está conseguindo fechar mais o seu corpo? Aprendendo a trabalhar com pedras, com penas, com ervas e mentalmente, né? Como que funcionam as penas? Tu tem que ter alguma pena contigo, geralmente local que tu trabalha, tu tem que estar sempre ou no bolso ou algum local, né, para se proteger. E por que a pena? Porque eu sou do lado do xamanismo, né? Sou do Aham. lado indígena. Sim. E isso, na minha espiritualidade, me cuida. E qual que é o significado da pena no xamanismo? Assim, eu estou estudando essa área ainda, Sim. mas assim, ó, eu sei que me protege, então sempre ando com alguma coisa, né? Pedra também. Então, é o que eu estava falando, eu estava com uma pedra hoje, uma pedra preta, e a minha filha teve um problema essa noite e eu dei a pedrinha de proteção para ela, era 6 horas da manhã. Porque ela tem que desenvolver essa área e não tem medo. Tem alguma pedra específica, assim, um cristal específico que tu acha bom para proteção? Eu não sei, eu acho que é o ônix negro que eles chamam, uma pedra preta, que é uma proteção. A verde é para cura, né? E uma pedra violeta é para transmutação de energia. Então, eu tenho meu escritóriozinho em Sambaqui, lá eu sempre tenho as penas, pedras, e quando essa mentora falou para mim que eu tinha que trabalhar com ervas e tinha que aprender a cultivar as ervas, eu estou com 6 caixas de isopor daquela de salmão, já botei acho que umas 30 ervas para aprender a trabalhar e me cuidar, cara, porque depois que eu aprendi isso aí, que tu um cheiro, sempre falo para mim, andar com alecrim, andar com mirra no bolso, na carteira, ou em algum lugar do corpo, assim, isso aí é interessante, cara. Transitando um pouco de assunto, na minha região de onde que eu vim, que é uma região interiorana, ocorria com bastante frequência comentários sobre criaturas folclóricas, lobisomem, aquela questão até da mula sem cabeça que você citou, e tinha um fato lá que eles comentavam bastante, que se eu não me engano, que era numa família que tinha 6 filhos, o 7º vinha lobisomem, ou alguma coisa assim, tipo, era algo desse gênero, não vou afirmar com certeza, só estou jogando mesmo que eu ouvi ali, não lembro, não me recordo totalmente. Eu queria ver a tua experiência com esse lado, se você já viu alguma criatura assim, se você acredita. O folclore, assim, ó, eu que eu digo assim, eu só acredito no que eu vejo e o que eu sinto, né? Essas coisas eu não vi, tá? Mas na família, cara, eu digo assim, ó, não é porque vai ser a 7ª pessoa, a 6ª pessoa. Se a tua família já vem com antecedência de alguma perturbação espiritual, que seja na quarta dimensão, na quarta, vamos dizer, teu tataravô, teu bisavô, na tua família vai vir alguém assim, tá? Que desperte essa área. Então, o meu avô, por parte de mãe, era o curandeiro no Rio Grande do Sul. Ele morreu cedo, ele trabalhava com cachaça, acho que deve ter dado cirrose. E a minha mãe trabalha na pastoral de saúde, ela trabalha com plantas medicinais fazendo fitoterapia, né? E eu digo para ela assim, mãe, tu é a bruxinha das plantas? E ela tem uma coisa engraçada, que às vezes o pessoal está com dor de cabeça, ela bota uma garrafinha na cabeça com água e fica fazendo bolha. E eu digo assim, passou dor de cabeça, mãe, tira a garrafinha e bota só tua mão. O poder da tua mão que faz dar dor de cabeça das pessoas. Eu acho engraçado que ela não aceita, né? Mas é o poder da mão dela que faz isso, né? Então, eu acho que já vem das famílias, né? Agora, essa coisa de ver mula sem cabeça, ver alguma coisa diferente assim, eu já vi muita coisa diferente, mas não exatamente isso, né? E claro que toda família que tem alguma coisa que assombra a família, vamos dizer assim, ou a pessoa se comporta diferente, às vezes na lua cheia, alguma coisa assim, existe, mas eu não vou dizer que é lobisomem, isso, aquilo, nunca vi. A experiência que eu tive mais chocante foi um dia que eu vim do Centro Espírita e estava andando na BR-101, uma sexta-feira 13, e o cara da área de Umbanda disse, César, não vai que tu vai encontrar alguma coisa ruim no meio do caminho. Eu disse, não, mas é mais fácil os caras terem mais medo de mim do que eu deles, porque um cara andando de madrugada aí, 1 hora da manhã,
A pé ou de carro? A pé. E aí, como eu sinto bastante energia, cara, assim, eu estava andando no escuro, no breu, e senti alguém na minha frente. Eu senti o calor e energia. Eu parei na hora, e daí essa pessoa, uma voz muito grossa, uma voz trovoada assim, menino, onde é que tu tá indo essa hora? Eu disse, eu tô indo embora, mas falaram para ti que não era para ir embora. Eu disse, não, mas eu tenho que ir embora. Cara, eu realmente eu gelei, tá? Porque eu senti o bafo da pessoa em mim. Eu tentava botar a mão, que eu não chegava a nada, não conseguia botar a mão, fazia com o pé assim, e aquela coisa falando comigo e tremi. Não, assim, faz acho que uns 12, 15 anos que aconteceu isso comigo. Eu estava acostumado a falar com esse tipo de coisa, mas não com essa voz, não com esse timbre. E essa energia, ela poderia, de alguma forma, afetar você ali no momento? Até mesmo te matar, algo do gênero? Não, ali só estava dando um aviso, né? Ali deu um aviso. Mas existe isso? Tipo, de matar uma pessoa ou algo do gênero? Eu digo assim. Ou construir uma ocasião, um acidente? Ou algo... Não, isso aí acontece, né? Isso acontece, mas eu não acredito que mate a pessoa. Mas quando eu fiz o curso de parapsicologia, foi muito interessante porque, assim, isso que eu faço de fazer exorcismo ou alguma coisa parecida, na parapsicologia, disse, pede para a pessoa assinar um termo de responsabilidade que tu não. O que está com a pessoa pode matar ela. Então, eles vão dizer que foi tu que matou. Então, hoje em dia, se eu sei que é uma coisa ruim, não. Eu quero que assine um termo da responsabilidade da pessoa se acontecer alguma coisa grave, para não vir para cima de mim. Porque tu está mexendo, às vezes, com uma entidade muito violenta ou muito ruim e pode apagar a pessoa o resto da vida. Porque a morte, cara, é só um cortezinho, um corte do fiozinho que tu tem de prata ou de ouro. Como eu já morri, então eu sei que isso aí é uma coisa muito simples, cara. Sim. E hoje em dia eu tomo muito cuidado com o que eu vou mexer. Então, às vezes é uma pessoa que está com muito problema. Eu pergunto, já foram na área de espiritualidade, alguma coisa assim? Já foi na Umbanda, isso, aquilo, mas não resolveu. Eu vou pensar mais 10 vezes antes de agir. Tá? Tem que ter uma conversa grande para saber que eu estou com a família, com a pessoa, para ver onde é que eu estou me metendo. Porque muita coisa eu faço voluntário ainda, né? E imagina se meter numa encrenca de uma pessoa falecer e tu fazer uma coisa voluntária. Vão te processar. Sim. Então, a gente trabalhar nesse lado de terapia, a gente tem que pensar nisso, tá? Cuidado, né? Outras vidas do outro lado. Não só desse lado mesmo. Então, quer dizer, é uma pessoa ali que se ela não está, ela está sendo perturbada só de vez em quando, nas crises, é uma coisa. Uma pessoa doente que já está na beira da morte é outra. Né? São coisas bem distintas. E às vezes uma pessoa comum, um de vocês acha que não tem problema nenhum, e tu bota a mão e ela, por exemplo, é uma menina, então é frágil, e ela vem com uma força maior do que a minha, quer dizer que ela não está sozinha e não é uma coisa boa às vezes que não está com ela. Às vezes também, às vezes pode assim, ser uma energia que proteja. Exatamente, às vezes é dela, tá? Então assim, isso eu aprendi também. Antes eu não dialogava, antes eu só chegava, se eu detectava alguma coisa, estava com pessoas, dizia, vai embora. Aqui não tem chance de ficar. Não, hoje em dia não. Eu converso, eu dialogo, eu tento convencer. Porque eu sei que também ela pode dar uma pancada em mim, se der uma pancada com alguma coisa pesada ou pontiaguda pode matar. Então eu sempre peço para estar uma pessoa junto para, às vezes tem uma agressão, alguma coisa assim, tentar segurar, né? Porque às vezes vem, tu nem percebe o que está acontecendo. Que quando a gente está nesse estado assim de transe também, a gente se torna muito lento. Eu me torno muito lento. Mas hoje em dia eu consigo dialogar bastante e convencer, às vezes, o que está no outro lado a sair daquele lado ruim, do lado escuro. Né? Como eles dizem que eu sou uma fumaça branca e eles são fumaça escura, então a gente tenta dialogar para trazer a pessoa para esse outro lado. Né? E como é que a gente consegue conversar com isso? Né? Então, existe permissões do outro lado, dando a permissão para ti conversar através de um médio de transporte. Tá? E assim, eu converso muito antes com uma pessoa, converso sobre o que vai acontecer. E às vezes eu não sei nem que a pessoa é um médio de transporte. Ocorre ali. Então por isso que eu gosto de gravar toda a situação para conseguir
no momento que aparece alguma coisa, até os familiares, para dizer o que está acontecendo. Explicar melhor, porque tem gente que se assusta, sai correndo, né? Se tranca. Imagina, tem gente que deve ter uma reação. Mas isso para mim é normal, né? Então, o pessoal, quando eu era do espiritismo, ele disse, tu não pode resolver problema da tua família, que é o teu sangue. Eu sempre discordei. Então, hoje em dia eu sei que pode. Na minha visão, na minha experiência, tá? Se for no lado do espiritismo, não pode, isso não pode. Mas imagina, tu vê uma pessoa sofrendo, da tua família sofrendo, tu não vai agir? Tu tem que agir, né? E já consegui resolver alguns problemas, mas assim, com muito cuidado. A gente sabe onde é que está botando a mão, né? Vamos dizer assim. Botar a mão na cambuca, tu não sabe o que tem lá dentro, né? Então, assim, uma vez eu estava atendendo uma família e percebi que a mulher estava com um problema. Deixa eu tentar resolver o teu problema. Ingênuo eu, né? Vamos dizer assim. E percebi que ela estava como se fosse uma tábua, pegando da nuca até metade das costas aqui. Parecia uma tábua cheia de prego. E ela andava assim, por muito tempo. E eu fui resolver. Só que eu, ingênuo, resolvi. E no momento que eu saí dali de carro, eu percebi que eu fiquei com problema. O que eu via nela, eu sentia em mim depois. Levei muito tempo para tirar. Umas 2, 3 semanas. Caramba. Então, assim, a questão de achar que tu está preparado é a tua experiência. É o teu conhecimento. E às vezes tu está se metendo numa coisa que não é para te meter. E isso foi uma coisa que eu aprendi, assim, essas entidades que me ensinam. Ele diz assim, César, aquela pessoa está passando aquele problema, será que não é para ela passar para evoluir? O que tu vai botar a tua mão lá? É uma questão de evolução? Aquele problema que está causando a pessoa, será que foi ela que fez em vida passada nessa vida? E será que ela não tem que passar aquilo ali para se depurar? Então, hoje em dia, eu dialogo com quem está com a pessoa, quem está fazendo ela sofrer. Não, eu converso primeiro, quero saber por que essa pessoa está sofrendo. Se foi um trabalho feito ou se ela tem que pagar essa dívida. Então, às vezes, ela paga a dívida e se cura. Às vezes está com uma doença, às vezes está com câncer. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Hoje em dia eu converso, por isso que eu não mando mais embora. Tá, eu estou mandando aquela entidade embora, aquela encosto embora. Será que não era para passar por aquilo ali? Então, quer dizer, eu vou pegar aquele problema para mim? Não. Hoje em dia, não. Hoje em dia eu converso. Entende a situação. Para entender o que está acontecendo. Exatamente. Para ver se aquela pessoa tem que passar por aquilo ou se aquilo vai ser o fim da pessoa. Também tem isso. E se vai ser o fim da pessoa, eu vou puxar aquilo lá para mim, eu até certo ponto tenho proteção. E a minha família? E as minhas filhas? Eu tenho 3 filhas. E a minha esposa? Entendeu? Então, assim, eu não posso... Sempre tem que mensurar. Eu não posso tirar o problema da pessoa. Por exemplo, tu está com um problema grave, mas tu tem que passar por isso. Eu vou lá e mando embora aquele problema, a pessoa vai sair da pessoa, mas vai vir em mim às vezes. Ou vai vir alguém que está perto, ou na minha família. Então, isso tu tem que pensar muito bem, para ver se é isso mesmo que tu tá colocando a mão ali, quer resolver, tudo bem. Mas vai te prejudicar? Sim. Tu tem que ver o contexto para depois mostrar o vídeo para a pessoa e mostrar o que está acontecendo. E por que está acontecendo. Se foi alguma coisa da vida passada, ou se foi nessa que aconteceu, para mostrar à pessoa que, tu vai passar por isso, tu vai resolver. Que às vezes a própria pessoa que está ali, em energia, fala para mim o que está acontecendo. E fala o que aconteceu, e fala que a pessoa vai ter que pagar, mas depois vai melhorar. Então passa por um período de doença e depois melhora. É um período de sofrimento para a pessoa mudar o pensamento e mudar a questão de conhecimento de vida. Né? Eu fiz mal para alguém, eu fiz mal para alguma pessoa, ou na vida passada, isso e aquilo. Então tem regressão que pessoas... Aí eu uso às vezes a regressão, não é isso na espiritualidade, mas na hipnose. Então, tu trabalha com regressão na hipnose é uma coisa, tu trabalha com regressão na espiritualidade é outra. Na hipnose não gasta energia, não gasta quase nada. Na espiritualidade tu sai acabado. Tu conseguiria dar uma exemplificação em
entrar no estado de transe ou algo do gênero e para mostrar para o pessoal suas técnicas, algo do gênero? Teria como? Se alguém se dispusesse. Bom, dá licença, vou chegar só um pouquinho para cá. Mais aqui. Daí dá mais fácil limpar. Relaxa, esquece tudo que tem na tua vida, teus problemas, tua empresa, tudo. Fazer uma limpeza rápida. Calma, até calma. Até calma. Deixa vir que tem que vir. Deixa vir. Tem alguém aí? Tem alguém contigo? Não? Relaxa. Aproveita o momento. Tu que mexe com tanta coisa assim, tens que aproveitar mais de dom que tu tem. Relaxa. Deixa fluir. Seja o que for, deixa fluir. Relaxa bem. Quer deitar mais? Cabeça mais assim, mais relaxada. Tá sentindo alguma coisa? Paz. Paz. O corpo tá bem relaxado, tá sentindo? O pessoal mesmo ele consciente. A câmera pega bem aqui? Estás consciente das coisas, né? E por que teu olho fica tremendo? Sintoma de trânsito, tá, pessoal? Às vezes a pessoa está conversando com a gente mesmo e isso acontece. Sintomatologia do transe. Tá? Tem alguma coisa te incomodando? Luz. Tu consegue ver onde é que tu tá? Nessa luz? Consegue descrever alguma coisa? Não? Então quer dizer que está com a vida tranquila. Por isso que está vendo isso. Relaxa bem. Foi uma troca de energia, né? Vamos aliviar mais, ele ainda já está leve. Eu também pego um pouco de energia dele. O homem que não queria fazer está aí, ó. Então, uma demonstração que como é que a gente consegue influenciar uma pessoa, né? Nesse estado é que você consegue contato com aquelas roupagens que você falou. No caso dele, não. Mas ele está num estado de transe bem relaxado, né? Que é uma coisa que faz muito bem pra gente, né? Sim. Não consegui fazer isso comigo até hoje, mas se eu consigo fazer para os outros, está ótimo, né? Quer falar alguma coisa?
Tá bem confortável. Isso que importa. Tu consegue levantar? Consegue sair desse transe? Não? Consegue? Vamos tentar bloquear isso então, tá? Pode voltar. Bem devagarinho. Como é que uma pessoa consegue fazer isso no outro, né? Estranho, né? Olha que ninguém nunca me conseguiu colocar desse jeito, cara. Vamos fazer uma coisa diferente, cara. Assim, é estranho, né? É estranho, tipo, ninguém nunca me conseguiu colocar nesse estado, cara. Então, sempre tem a primeira vez. Bem, Tá bem firme? tô bem firme. Tá, então vamos fazer uma coisa diferente. Só para ver se tens alguma coisa para desenvolver que está contigo, alguma coisa assim que às vezes vem para mim. Ou então às vezes ele fala. Relaxa de novo. Aproveita. Quando a gente trabalha com hipnose, essa proxêmica que a gente fala, essa aproximação, é uma invasão, tá, do cliente, da pessoa. Eu estou segurando a mão dele, então é mais invasão ainda, né? Na hipnose não verbal é o toque, e o toque invade muita gente. Eu já fui tocar, também já pedi para fazer, porque tem gente que não sabia que tinha essa condição e faz. Como invade a pessoa. A coisa é louca. Tá tudo bem? O que tá fazendo não com a cabeça? Procurando algo. Vamos abreviar uma coisa aqui, dá um abraço bem forte aqui, ver se tem alguma coisa contigo. Bem forte. Pode soltar. Esse está limpo. Vamos sair do estado de transe? Vamos voltar? E aí? Tava procurando alguma coisa. Tem uma coisa. Não sei. Que tem? Não, procurando. Não sei explicar. Senti que tem algo, sei lá. Não, respostas, alguma coisa que queria que eu encontrasse. Que nem foi vi um rosto de uma mulher, mas algo bom, era algo puro. Naquela hora que eu chorei era isso. Realmente algo muito bom. Para ver assim, eu consigo falar, mas eu não domino meu corpo. Então, eu falo, mas o meu corpo eu não domino. Eu deixo quem está comigo dominar. E aí o pessoal acha que eu não estou com nada, entendeu? Eu estou. E isso eu não consigo parar. Só a hora que eu quiser. A hora que eu pedir para parar, ele para.
Tudo bem? Certo. Hoje foi só um aperitivo, né? Pra gente... Mas é que ficou agora aqui na pesquisa, velho. Algo antigo, cara. É assim, ó. Existe uma coisa bem interessante, tá? Se tu começar a dar abertura, a hora que tu estiver num lugar sossegado, qualquer um de vocês aqui que esteve aqui, relaxa e assim, ó. Não quero nada me incomodando. É uma... Como é que é? Uma auto-hipnose que a gente fala, né? Um estado de relaxamento. E assim, tem semanas que eu deito em algum lugar, cara, eu já saio. Ou é um sonho... como é que a gente chama? Nossa, eu tenho certeza, se eu dormir agora, eu... Assim, às vezes eu saio para trabalhar em algum lugar, né? Sai a espiritualidade para trabalhar, mas às vezes é um sonho lúcido. E o sonho lúcido, eu demorei muito para aprender o que é sonho lúcido. Eu fui aprender só com a gnose. Porque assim, o sonho lúcido não precisa estar de olho fechado. E tu sonha, cara. Desaparece tudo da frente e aparece outra coisa. A coisa é maluca. Tem pessoa que eu só chego perto, da hora que eu vou botar a mão, já foi. Aí apaga. Às vezes apaga, fica quietinha, às vezes apaga, fica chorando. Ou vai para outro local. Ou onde ela está vai ficar com uma poça de água. Depende de pessoa para pessoa. Tá? Cara, refletindo agora e o que eu tô sentindo, acho que, tipo, durante todo esse tempo, assim, eu nunca... É isso. Com essa bagagem toda Não. que tu tem de conhecimento. Caralho, é isso, mano. Que doideira. Não, é que eu acho que a primeira vez na minha vida eu conheci a minha mentora. Tipo, eu não vi. Mas eu sei que ela é uma mulher. Caralho. Por isso que era algo tão puro, algo tão... Interessante, né? Ver um cara desconhecido aqui. Deixa eu fui. Eu nunca tinha tido... Tipo, Não pisou nem no centro espírita. ninguém, todo mundo veio falar, guia. E eu sentia, tipo, eu tava procurando porque eu sabia que era algo assim, mas... Temos que conversar outras vezes. Tipo, e agora eu entendo tudo isso que eu falo, as coisas que eu falo, que eu crio, entendeu? Tem sempre algo atrás da gente. E vem dessa Tá? pura, e vem de algo muito puro. Tipo, não sei, até buscar mais isso, que tipo, sempre, não sei, eu nunca tinha sentido a presença tão forte disso como hoje, sabe? Não, era pra ser, era pra realmente, acho que pra essa nova fase, que não é apenas uma instituição, né, que nem foi, tipo, pô, a gente transforma as vidas, às vezes, pô, que eu percebi assim que, tipo, realmente tem uma mensagem, era muito maior do que a gente faz, tipo, nossa. Cara, tipo, que maior que a nossa consciência pode perceber, tá ligado? Sim. Tipo, ainda tá vindo, cara, não sei explicar. Tipo, é como se fosse uma mensagem, cara, tipo, sentir a vida de cada uma das pessoas, tá ligado? Tipo, que uma palavra, um toque, uma atenção, isso pode gerar na vida delas, tá ligado? Tipo, isso é muito grande. muito poderoso, assim, no sentido de salvar vidas, tá ligado? Muda muito. Esses 21 dias que eu fiz ali, eu não gosto de ficar expondo coisa no Facebook, eu, pessoalmente, né? Sim. Hoje eu estou me expondo, então quer dizer, eu estou quebrando paradigma também para mim. Isso é uma coisa interessante. E quando eu vi que esses 21 dias mexe contigo, a coisa muda. E uma coisa que tu falou em vídeo ali, que tu ainda quer fazer alguma coisa, criar alguma coisa para tratar as pessoas. Estou contigo. Sim, não, vamos fazer por aí. Porque é aquele negócio de missão, né? Sempre, é que é muito sutil isso no dia a dia, sabe? Essa sensação acontece, mas ela é sutil. E não tão intenso como foi agora nesse exato momento. Tipo, sabe, é um sentido que eu tenho, por exemplo, as sintonizações, claro, é algo que me conecto ali. E tipo, por exemplo, muitas sintonizações eu nem lembro o que eu falo.
Sim, Tipo, não sim. sei, eu não lembro tipo, que sintonização, como você fez, como que você falou. Tipo, Mas não sabe? tem como saber. E eu vejo que, tipo, hoje ficou muito claro que realmente, tipo, tem algo maior, sabe, assim, tipo, não apenas disso, mas do todo o projeto, assim. Tem que se processar isso aí também. Grande. Caramba, Falou, pessoal. é isso, muito obrigado. Obrigado pela Que atenção. bom, né? Muito bom.